Amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, é sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Dessa vez, nós iremos falar sobre outra passagem bíblica que tem causado polêmica, que tem sido também mal interpretada por muitos pregadores. Essa passagem ela se encontra em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 23 ao 33. Então, vamos ler aqui o que diz. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual de 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos. E as turmas, ouvindo isso, ficaram maravilhados da sua doutrina. Então veja, meus amados e minhas amadas, então muitos pregadores pegam o texto isolado, o versículo 30, para dizer que nós seremos espíritos como os anjos no céu. Porém, o texto não está falando a respeito disso, mas temos que levar em conta o contexto. O texto está falando da ressurreição. Como eu já tinha dito a vocês em vídeos anteriores, um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia, e não podemos isolar um texto da Escritura para fundamentar nele uma doutrina. Então prestem atenção. Então vejam, então muitos baseiam nessa passagem, Mateus 22, 30, porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Serão como os anjos no céu, ou seja, a condição defende a condição de sermos apenas espíritos como os anjos no céu. Porém, o texto não está falando disso. Então, vamos mais uma vez aqui atentar para o texto. Veja, vamos começar do versículo 23. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Então, veja, os saduceus diziam não haver ressurreição. Já os fariseus tinham alguns pontos de doutrina comuns aos cristãos. Por exemplo, os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam em anjos, acreditavam em espíritos, acreditavam em demônios, certo? Ou seja, pontos semelhantes aos cristãos. Já os saduceus negavam tudo isso. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, os saduceus não acreditavam em anjos, os saduceus não acreditavam em demônios. Podemos dizer que era a classe cética do judaísmo, mas era considerada aquela classe mais intelectual, tanto é que era mais formada pelos sacerdotes, Então era aquela elite sacerdotal. Então podemos ver aqui, por exemplo, aí diz aqui no versículo 24, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Aqui está falando da lei do levirato, como podemos ver no Antigo Testamento, que, ou seja, morrendo um irmão, a viúva deste casaria com o irmão dele para suscitar descendência, e o filho que nascesse seria filho do falecido, seria considerado como filho do falecido. Essa é a questão da lei do levirato. Vamos ver. Então, quando analisamos aqui todo o texto, vamos ver, ou seja, dentro do seu contexto, que está falando da ressurreição e não da vida como espíritos no céu. Então veja aqui, quando diz aqui o versículo 25: Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até ao 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher.
Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Então, vamos prestar atenção bem na pergunta que é feita no versículo 28, né? Os fariseus, os saduceus perguntam: portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Então, veja. Então, eles estão fazendo a pergunta relacionada à ressurreição e não à vida pós-morte, ou seja, no sentido, claro que a ressurreição também é a vida pós-morte, certo? Mas ele está falando aqui do espírito despreendido da matéria, despreendido do corpo, despreendido dos laços materiais, né? Então, ele está falando aqui da ressurreição, quando o corpo será glorificado, quando o ser humano será glorificado em seu corpo e sua alma, como ser completo, certo? Então, justamente isso. Os saduceus não acreditavam, mas Jesus e o seu grupo acreditavam, assim como os fariseus também acreditavam. Veja. Então, o versículo 30 diz: porque na ressurreição, veja o que Jesus diz no versículo 29, respondendo a eles, né, quando eles perguntam no versículo 28, portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? No versículo 29, Jesus diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Aí o versículo 30 diz: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Ou seja, serão como os anjos no céu. Ou seja, porque os anjos no céu não têm relações conjugais, assim, não tem relações matrimoniais, não tem sexo entre os anjos. Exemplo, há laços entre os anjos, mas de afinidade, certo? Há outros relacionamentos que não diz respeito a relacionamentos sexuais, certo? Então, seremos nesta condição, não está dizendo apenas que seremos espíritos, mas seremos como os anjos, né? Ou seja, na ressurreição não teremos mais a necessidade sexual, certo? Então, é isso que Jesus está falando. Então, o relacionamento após a ressurreição será outro. Deus criará laços de relacionamentos diferentes dos laços carnais desta vida transitória, desta vida diferente desta vida transitória, diferente desta vida passageira, né? Então veja, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu, certo? Não que seremos como os anjos, não que seremos no céu como os anjos, apenas espíritos, mas seremos como os anjos no céu, ou seja, com a condição que os anjos estão, que os anjos não têm desejos sexuais. É isso. Então veja, aí o versículo 31 diz: e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Então Jesus vai para a mesma argumentação, mostrar aqui claramente, ou seja, a partir das escrituras que acreditavam em saduceus, apenas o Pentateuco, já que os saduceus não acreditavam no Tanar inteiro, ou seja, na lei, profetas e escritos. Os saduceus acreditavam somente na lei, no Pentateuco, os 5 livros atribuídos a Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eram os livros que os saduceus acreditavam. E Jesus vai partir para esta argumentação, ou seja, nas próprias escrituras dos saduceus, mostrando argumento aqui a favor da ressurreição, né? Porque para Deus todos estes estão vivos na sua presença. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Aí o versículo 33 diz: e as turmas, ouvindo isso, ficaram maravilhados da sua doutrina. Então, amados, que digamos apenas aquilo que a Bíblia diz. E o verdadeiro intérprete da Escritura deve dizer apenas o que a Bíblia diz, não supor que ela diga o que ela não diz. Lembrando, João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.